Olá, eu sou a professora Elaine, a professora de Ciências da Escola Hermann Blumenau. Um deles, né, porque nós temos mais os dois, fora a nossa querida professora de Biologia. Enfim, mas eu vim aqui hoje porque já faz um bom tempo que a gente não se vê mais e eu acredito que vocês tenham saudade de mim, ou talvez não, enfim. Mas eu queria falar com vocês sobre sustentabilidade. Eu acredito que seja um tema bem pertinente para esse período agora que a gente está passando, que é, né, de quarentena, de ficar em casa e tal. E até eu tô no quintal da minha casa, eu não tô em outro lugar. Estou em casa. E falando em sustentabilidade, voltando ao tema do que eu vim falar, tem diversas formas de se abordar a sustentabilidade, diversos significados. Eu acabei encontrando um que simplifica todos eles e diz de forma bem simplificada o que seria essa tal sustentabilidade que todo mundo acaba falando, mas, né, de certo modo, faltam algumas coisas. A sustentabilidade, o que seria de acordo com o meu super dicionário? A sustentabilidade ela pode ser definida como a capacidade de desenvolver processos produtivos e de gerar riqueza a partir da apropriação de recursos naturais sem provocar o esgotamento da natureza ou degradação socioambiental. Então a gente pode dizer que essa sustentabilidade que surgiu, digamos assim, depois lá metade do século XX, ela diz que a sustentabilidade é a gente viver como seres humanos, comer, dormir, trabalhar, enfim, só que com o mínimo possível de degradação do meio ambiente. O que seria isso? Por exemplo, um exemplo bem prático e simples. Se eu vou até no meu vizinho, por que então eu tenho que ir de carro ou de outro veículo se eu posso ir de a pé? Com esse processo de eu estar indo de carro até o meu vizinho, por exemplo, além de tudo, eu estou usando combustíveis fósseis, estou emitindo CO2, estou prejudicando a camada de ozônio, enfim, entre outros fatores. Então, dizendo de modo bem simples, a sustentabilidade seria eu poluir o mínimo possível o meio ambiente, certo? Só que para isso eu preciso de algumas medidas. Por exemplo, economizar água, ainda mais agora nesse período que a gente está de estiagem, que está bem complicada a situação dos nossos rios, não está dando mais para abastecer todo mundo, então seria bem importante a economia da água, principalmente agora que a gente está em casa e não tem nada para fazer, a gente inventa um monte de coisa que, né, enfim. Essa economia de água pode ser bem simples, por exemplo, usar a água da máquina de lavar roupa para lavar calçada. Se eu não usei cloro para lavar minha roupa, então eu posso usar ela para regar minhas verduras. São medidas bem simples. Ou até se eu ir ao supermercado, eu reduzir o máximo possível de sacolas que eu vou levar para casa. Ou até, por exemplo, agora que tá todo mundo na moda de comprar aqueles canudinhos de metal. Nossa, vai salvar as tartarugas e tal. Mas não é só isso. A gente tem que ter consciência que quando a gente compra esses canudos de metal, ele também não pode vir em uma embalagem de plástico. Porque senão não adianta nada a gente comprar um canudinho de metal, sendo que a embalagem é de plástico, né? E o plástico demora muito mais tempo para se degradar do que o próprio metal. Então, né, a gente tá... Enfim... e não é só isso. Tem diversas outras coisas que a gente pode mudar. E eu gostaria que nesse período de férias, como a gente não tem muito o que fazer, pra gente ficar em casa, de boa, relaxar, eu gostaria que vocês vissem um documentário chamado O Oceano de Plástico. É muito legal o documentário, pena que é legendado, tem no YouTube, tem na Netflix também, e ele fala um pouquinho sobre o plástico que está nos oceanos. Até porque... Para onde é que vai todo esse plástico, todo esse luxo que a gente joga no rio? Vai para que lugar? Para os oceanos e para os mares. Então esse documentário ele fala muito sobre essa conscientização das pessoas e mostra assim imagens marcantes sobre o plástico nos oceanos. E eu acredito que vocês vão gostar muito. Então
era esse o meu recado para você.